Olá, meu nome é Bianca e eu falarei um pouco sobre a introdução do nosso trabalho, referente à atividade parcial da disciplina Princípios de Administração, ministrada pelo professor e doutor Júlio Francisco Blumetti Facó, da Universidade Federal do ABC. O nosso grupo escolheu o livro A Regra é Não Ter Regras, a Netflix e a Cultura da Reinvenção. O livro foi escrito por Reed Hastings, CEO da Netflix, e Erin Meyer, uma pensadora do mundo de negócios, a fim de que a obra pudesse compor uma visão interna e externa da empresa. Hoje, sabemos que a Netflix lidera o mercado do entretenimento com o maior valor de mercado do mundo, de 291 bilhões de dólares. Mas a pergunta que o livro visa responder é: como isso foi possível? O que torna a Netflix o fenômeno que ela é? Pois bem, a resposta não é o que estamos acostumados a ver. A empresa foi fundada, além do atual CEO Reed Hastings, por também Mark Rudolph, um companheiro de trabalho de Reed, em 1997, na Califórnia, na cidade de Scotts Valley. Foi necessário um investimento de 2,5 milhões de dólares para iniciar os negócios. É interessante saber que antes da Netflix, Hastings já havia comandado uma empresa de softwares, a Pure, mas que não obteve o sucesso almejado, na qual a causa disso estava na forma de administração da empresa, um sistema com regras rígidas, domínio de funcionários e controle de todos os processos empresariais, que promoveu o abandono de funcionários e a queda também da receita e da popularidade. Foi então que, em sua nova empresa, Reid jurou fazer diferente. Ele se deu conta de que sistematizar processos jamais faria bem a uma empresa. Assim nasceu a moderna e arrojada Netflix, onde os valores agora são outros: densidade de talentos, onde o foco é a performance e excelência do funcionário, focando em um time com capacidade técnica altíssima e um salário que acompanhe o seu valor. Também a remoção de controles, que dá total liberdade para a equipe inovar e pensar fora da caixa, para se adaptar a cada demanda diferente que pode vir a aparecer. E por fim, a cultura da sinceridade, que na opinião do CEO é a mais importante. Feedbacks constantes, contextualização e alinhamento para que todos estejam na mesma página e, acima de tudo, transparência sobre a empresa na qual trabalham. O livro, ele é estruturado em 4 partes, né? E em cada parte tem lições que juntas se complementam, de maneira que tem por objetivo incentivar os leitores a se questionarem como esses ensinamentos estão conectados e assim fazer com que eles compreendam o que na cultura organizacional foi crucial para impulsionar o sucesso da Netflix. Aqui é a primeira parte do livro e ela fornece uma análise detalhada da cultura e também da filosofia do gerenciamento da Netflix. Destaca o foco da empresa em inovação, em disrupção e em responsabilidade pessoal e social. Com isso, os autores destacam algumas estratégias como assumir riscos, abraçar mudanças, utilizar o feedback, ter responsabilidade pessoal, contratar profissionais de alto desempenho e, principalmente, ter a busca por excelência. Com base nesses pontos, a gente pode deduzir que o sucesso de uma empresa está relacionado ao tipo de cultura organizacional que ela possui. Segundo o Stephen Robbins, que é professor e também tem doutorado pela Universidade do Arizona e, inclusive, é autor do livro Comportamento Organizacional, a cultura seria um sistema de valores compartilhados pelos membros de uma organização que a diferencia das demais. Segundo ele, as 7 características que capturam a essência da cultura de uma organização são a inovação, a atenção aos detalhes, orientação para os resultados, foco nas pessoas, foco na equipe, agressividade e também estabilidade. Sendo assim, nota-se a necessidade de se estabelecer diretrizes que garantam inovação, análise, resultados e interesses por parte da equipe, assim como proposto pelo Reed Racing nessa parte inicial da obra. A segunda parte da obra fornece informações valiosas e importantes sobre o estilo de liderança de Reed Hastings e os princípios que sustentam a abordagem de liderança da Netflix. É introduzida, portanto, a ideia de densidade de talentos,
que seria basicamente a premissa de que contratar vários funcionários medianos acarretaria em uma força de trabalho enxuta, enquanto a contratação de um colaborador excepcional favoreceria mais a empresa do que uma massa de trabalhadores comuns. Dessa maneira, tendo em vista a importância dos profissionais de alta performance, as empresas precisam, portanto, ser estratégicas sobre suas práticas de contratação e desenvolvimento, para assim atrair e reter os melhores talentos. Dentre essas estratégias que são frisadas por Rastin nessa segunda parte do livro, podemos citar o aumento salarial e fixo, pois os salários acima da média ajudam a manter o funcionário motivado e despreocupado com questões externas, e assim lhes permite focar mais no trabalho. E a transparência dentro da empresa, pois a abertura dos assuntos da organização aos funcionários permite um maior engajamento por parte dos mesmos, já que torna acessível o conhecimento acerca de resultados e metas. E, por último, podemos citar a promoção da emancipação e liberdade, onde a empresa incentiva a emancipação dos funcionários, para discordarem, ampliarem ideias ou sugerirem novas fórmulas. Desta maneira, usam um autonomeado ciclo de inovação, que seria basicamente o incentivo para novas ideias e projetos. A terceira parte do livro explora a abordagem da Netflix para a tomada de decisões, destacando o foco da empresa na descentralização e confiança, baseada no princípio de contexto, não controle, o que significa que a empresa capacita seus funcionários a tomar decisões e a assumir riscos, mas também os responsabiliza por eles. Nessa obra, são apresentadas duas estratégias principais: o teste de retenção, que seria basicamente avaliar o desempenho de um funcionário e concluir se realmente vale a pena mantê-lo na equipe, e caso não vala, deve-se efetuar a demissão e colocar uma pessoa mais preparada para ocupar o cargo, pois dessa forma, além de maximizar a densidade de talentos, iria-se diminuir a rotatividade de funcionários. E o círculo de feedback, onde desenvolve-se uma cultura baseada em crítica e promoção de diálogos sobre experiência e melhorias, seria fortalecido. Partindo-se desse princípio, podemos avaliar os principais impactos relacionados à rotatividade de funcionários e ao feedback dentro das empresas. Em relação à rotatividade de funcionários, os estudos relacionados a essa questão começaram a partir dos anos 70, de maneira que essas pesquisas procuravam investigar a relação entre a saída de funcionário das empresas e os resultados organizacionais. Um dos pioneiros na discussão acerca dos impactos da saída de funcionários no desempenho das organizações foi o autor John Pencavel. Após testar seu modelo em indústrias manufatureiras dos Estados Unidos, Pencavel identificou que a estratégia ótima dependia do tipo de funcionário que se desligava. Nesse caso, quanto maior a qualificação de mão de obra, maiores seriam os custos para o empregador, e por isso uma alta rotatividade implicaria em impactos negativos para as empresas. No que diz respeito ao feedback, de acordo com Reed Hastings, seu uso é indispensável dentro da Netflix, já que faz parte da comunicação organizacional e viabiliza a participação da equipe. O próprio Hastings cita o exemplo do método que usa chamado Feedback 360, uma prática que começou por escrito e estimula a todos na equipe a deixar uma mensagem qualquer sobre qualquer membro de forma anônima ou não. Nessa última parte da obra, os autores abordam a questão das diferenças culturais em relação à cultura corporativa, de modo que reconhecem que não é possível transferir uma prática corporativa para todos os locais do mundo, e assim é necessária a adaptação. Dessa forma, ter moderação e flexibilidade é de suma importância para se manter aberto às mudanças necessárias. Com isso em mente, em meio a muitas teorias que explicam a internacionalização de empresas, pode-se destacar duas apresentadas na década de 70. O paradigma eclético da produção internacional, ou paradigma OLI, desenvolvida pelo economista britânico J. H. Dunning, e a teoria comportamental da Escola de Uppsala, anunciada por Johansson e Walding. De acordo com o paradigma OLI, as empresas necessitam ter vantagens de propriedade,
que seriam recursos que as tornem competitivas no mercado internacional, de modo que devem existir vantagens de localização nos diferentes países que façam com que essas empresas queiram se instalar e, uma vez ponderados esses fatores, as organizações decidem se é melhor internalizar a produção naqueles países, exportar seus produtos ou licenciar sua produção para uma firma local. Já para a teoria comportamental, as empresas se expandem para países onde a distância psicológica seja menor, ou seja, que apresentem cultura e ambientes similares aos seus. Este é um processo incremental e, à medida que o aprofundam o conhecimento sobre esses países, aumentam seus investimentos locais em uma cadeia de estabelecimento. De forma geral, nota-se que a internacionalização de uma organização pode proporcionar inovação, vantagens e novas oportunidades. Porém, para que esse processo ocorra com sucesso, deve-se garantir uma boa adaptação, de modo a ter consenso em relação às práticas a serem tomadas diante do país e cultura em questão. Logo, a gente pode concluir que o livro oferece lições sobre como construir uma cultura de inovação e de criatividade dentro de qualquer organização. E esse é um tópico relevante para qualquer pessoa minimamente interessada em liderança, gestão ou culturas organizacionais, de modo que a abordagem de gestão e liderança que são apresentadas no livro, elas são altamente não convencionais e únicas, o que faz com que o livro se destaque de outras obras sobre o tema. E no que se refere às críticas, a gente nota que o livro ele é baseado nas experiências da Netflix, o que pode limitar a sua aplicabilidade em outros setores e organizações com diferentes modelos de negócios, culturas ou desafios também. Mas, de maneira geral, o livro ele reconhece a importância da diversidade e inclusão no local de trabalho, de maneira que incentiva as empresas a criarem um ambiente inclusivo e respeitoso, onde os seus funcionários possam trazer as suas autenticidades. E isso pode levar ao aumento da criatividade, da colaboração e da empatia entre os funcionários, né? Além de incentivar as organizações a estarem abertas a novas mudanças e também ideias. E essas são as fontes bibliográficas utilizadas para a confecção desse vídeo. Esperamos que esse vídeo tenha sido proveitoso. Muito obrigada por assistir.